eu só fazer uma perguntinha, posso, Gilmar? É só para. Você falou do valor da taxa, né? Da contribuição da COSIP, né? Essa que vem na conta de luz, ela é suficiente lá em Santo André ou tem que entrar valor orçamentário? Porque tem muitos municípios aqui que acham que vai ter esse problema. Né? Às vezes só não é suficiente, tem que mudar a lei municipal. Não, na verdade, coisa. Santo André é. Mas é suficiente. É suficiente, Santo André, né? Porque a lei, o projeto de lei é de 2002. O decreto que regulamenta a lei é de 2003, de agosto de 2003. E a composição do índice, né, da contribuição, da CIP, ela é exatamente a divisão dos custos todos envolvidos na iluminação pública. Então com atraso de 60 dias, né, porque você faz um levantamento no mês e você vai cobrar essa CIP daqui a 2 meses. Né? Então, tirando esse delay aí, esse atraso entre uma coisa e outra, os custos são suficientes, né? São atendidos. Inclusive, a modernização? Tudo. É que você falou que... Tudo. Ampliações, manutenção... de todo o equipamento, pelo próprio visual, percebe-se que é obsoleto. Há uma degradação natural. Então, o custo, sim, ele já está incluso nessa modernização? Sim. Se eu substituo um braço, por exemplo, tiro uma luminária de 150 watts, coloco uma outra de 250, né, isso tem um custo. Esse custo eu aproprio ele assim. Tudo relacionado com a iluminação pública. Outra pergunta é a questão do... Agora os postes, o Eletropaulo pode fincar os postes, mas agora o sistema de iluminação, a expansão é da prefeitura. Nessas áreas mais degradadas, favelas, cortiços, como é que está sendo lá, por exemplo, em Santo André? Quem que vai primeiro lá? Vai a prefeitura provocando a Eletropaulo ou a Eletropaulo finca os postes? Quem provoca quem lá primeiro? Depende, né? Depende pelo seguinte, se a iluminação pública, se o pedido, né? Porque às vezes o que acontece, o município pede a iluminação pública, mas o que ele quer não é iluminação pública, né? Ele quer energia na casa dele. Né? Quando a iluminação pública vai ser apenas a iluminação pública, os postes que são colocados lá é um padrão diferente da Eletropaulo. O que eu posso fazer e faço às vezes é solicitar a Eletropaulo, essa Eletropaulo, a extensão da rede dela. Eu pago por isso, por essa extensão, implantação de postes e demais equipamentos, transformador, por exemplo, de IP, né? Porque o meu limite é o transformador, é o secundário do transformador, é o 220. Esse é meu limite. Ali é o meu ponto de conexão com o sistema da Eletropaulo. Então eu peço para ela vai lá, né, estende a rede, né, até um determinado ponto, e os demais equipamentos sou eu que coloco. Aí depois ela pode estender a rede dela, então, se for necessário. Ou então o inverso. Ela vai, estende a rede dela para atender um determinado consumidor, né, regulariza diversas situações, inclusive, e depois eu vou em seguida e instalo o meu sistema de iluminação. Então tem as duas coisas. A preocupação era do custo para os municípios. Por exemplo, quem que vai provocar essa extensão da rede? Porque o município vai lá, às vezes ele prefere ter um poste lá e ele só colocar o equipamento, né? Agora, se ele que tiver que colocar, aí a gente fica preocupado que não se estenda essa rede, porque se tiver que tirar do bolso, o município acho que vai ter grande dificuldade de fazer. Mas o que acontece é isso, né? Se o município teve despesa, no caso específico de Santo André, porque isso vai depender do que o projeto de lei e o decreto que vai regulamentar esse projeto, essa lei, diga, né? Você pode ter tudo. A Câmara é quem vai ser responsável, Mas por observação pelos quantitativo apresentado, é notório o ativo vai passar para o usuário. Porém, os prefeitos já assumiram agora, em 2013. A LDO é montada em 2014. É isso? Tem que tomar muito cuidado, porque isso vai ter um impacto de stand-by, violentíssimo, porque
nós somos eletricistas, nós sabemos, e pelo que nós conhecemos, o histórico das concessões, aí a Light, exemplo bastante notório, né? Se os municípios, eu não estou falando de Santo André, que tem aí colega de eletricista, não estou falando de representações aqui que eu vi com outro engenheiro eletricista, por exemplo, do CREC, lá do CREC. Estou falando da maioria dos 647 municípios, falando só da amostragem da Administração de São Paulo. Eu, um pouco de experiência eu tenho na área pública, sou gestor público, vai criar-se um impacto violentíssimo, não digo violento, mas dependendo porque todos os municípios, 90% são pela própria publicação da doutora lá, elas dependem exclusivamente da transferência de recursos, da transferência dos fundos do município. E isso é bastante rígido. Então, veja, se os municípios não tiverem, né, os gestores públicos, que é outra falha, que os municípios pequenos, falamos do município pequeno, que é a representação máxima, maior do que nós estamos comentando aqui. Eu não estou preocupado com essa preocupação, nem passou pela minha cabeça. São os municípios que não têm essa infraestrutura necessária. Eles vão ser muito penalizados. E agora, com a apresentação aí do magnífica do pessoal técnico, conheço bastante, se os municípios, os gestores, não se aterem ao novo LDO, porque a LDO parece que um ano depois para assumir, agora estão amarrados com as amarras da responsabilidade fiscal, graças a Deus. Mas se não tiver, vai ter problema seríssimo de reposição do material, que infelizmente é obsoleto. É obsoleto e é o que mais dá problema. Não é o retrofit, é a manutenção efetiva. Né? Então, gostaria, é mais um alerta na parte de gestão, porque o que eu vejo aí é gestão, operacionalidade, material técnico. E o que eu sinto nessa resolução é que eles atribuíram uma responsabilidade em caráter federativo, pela própria Constituição, aos municípios, mas esqueceram que esses municípios foram até hoje apadrinhados. Eles sempre foram pelo governo federal, que detém 70%, 80% de todo o poder financeiro, não repassaram e não deram tempo para eles se adequarem à gestão necessária que precisa. Eu não vejo outro sinal de que vai ter problema. Vai ter problema. Porque os municípios não estão preparados na forma de gestão pública. Né? O gestor, falta o gestor. Está aí. O colega, eu sou funcionário público. Um engenheiro eletricista, trabalhei de EDIF, trabalhei muito com a ELUR, trabalho muito com a Eletropaulo, na época que a Eletropaulo era estatal. E eu percebi o seguinte: nós aqui no município de São Paulo, nós temos 4 engenheiros que eu conheço na minha área, eletricistas. Você falou que é comissionado, então você não é público, né? Você não tem a permanência. Pergunta: nos 640 municípios aqui representados, não aqui representados nós, quantos engenheiros públicos temos nesse município? Problema. Bom.